Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui nesta noite, nessas terras tão abençoadas. Agradeço imensamente, na pessoa do Barreto, a gentileza de nos convidar para que a gente possa novamente partilhar um pouquinho a respeito do Evangelho. Eu espero de todo o coração que os Espíritos protetores me ajudem para que o meu coração, com muita alegria, com muito amor, possa aqui falar de espírito para espírito, de coração para coração. Eu peço desculpas também porque eu sou um pouquinho ansioso, então meu coração às vezes ele bate assim um pouquinho mais rápido do que o normal nessas situações e eu começo a tremer um pouco. Mas conto com as preces mais sinceras de cada um de vocês, seja os que estão aqui presencialmente, seja aqueles que estão virtualmente. Eu espero de todo o coração que sejam aí pela frente minutos de muita paz. Hoje a gente vai falar de trabalho. Ontem eu ganhei um bichinho de uma pessoa, achei muito interessante, porque poderia ter sido um gatinho, simbolizando a beleza, um cachorrinho, né, um animal fofinho. Eu ganhei um bicho preguiça. Aí eu achei curioso, porque eu olhei e falei, nossa, tudo bem, né? A pessoa deu com carinho, a gente recebe com alegria. Aí ele foi tentar se explicar, né? Ele falou assim, não, os portugueses é que deram o nome de bicho preguiça. Ele, na verdade, ele só faz as coisas meio lento. Aí, na hora que ele falou, eu falei assim, uai, não sei se ele está querendo elogiar ou está querendo afundar mais um pouquinho, né? Mas no trabalho, há um tempo atrás, numa cafeteria que eu trabalhava, os mais antigos eu acho que vão, não sei, lembrar, eu não conhecia, mas eles me chamavam de Flash, só que é o Flash do Zootopia. É um filmezinho e parece que o Flash ele é meio lentinho. Mas enfim, brincadeiras à parte, era só para o meu coração descontrair um pouquinho. Sigamos, vamos lá. Vês como vives. Vês como vives. Esse é o título da mensagem do benfeitor Emmanuel, que está na obra Vinha de Luz, e que vai ser os alicerces e a base para a nossa reflexão nessa noite de hoje. Emmanuel, nesse capítulo, ele vai comentar a parábola das minas, que é uma parábola semelhante à parábola dos talentos. As duas mudam os objetos, mas elas têm a mesma estrutura, têm o mesmo objetivo, que é falar a respeito daquilo que Deus concede à criatura como um patrimônio divino para a construção de si mesma, em que em um instante lhe é oferecido, mas ela está sujeita, a partir do momento que recebe esse patrimônio inenarrável, está sujeito a uma prestação de contas. É uma mensagem belíssima, e eu gostaria, em primeiro momento, de fazer uma leitura dela, para que a gente pudesse partir de um ponto em comum, e a partir desse instante, mergulharmos em algumas reflexões que para nós têm sido fundamentais no nosso existir. Emmanuel, comentando então o versículo que diz o seguinte: e chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Beleza, esse é o versículo. Emmanuel diz o seguinte:
com a precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhe o apostolado. Os protestantes, na sua maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência divina a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Essa é a mensagem e a partir de agora a gente começa a estudá-la. E eu gostaria de começar essa mensagem valendo de uma experiência que eu tive com um aluno que eu dava aula no ensino médio. Uma experiência que para mim foi marcante, apesar de que a gente pode dizer que o ambiente de sala de aula ele é ótimo, ele é riquíssimo, porque nos oferece muito material humano. Mas teve um aluno meu que ele começou a se interessar pelas ideias espíritas, e ele tinha ficado sabendo que eu era espírita. Dei a ele uma obra, o nome da obra, O que é o Espiritismo. Uma obra que vai nos oferecer base ali para a compreensão dos pilares do pensamento espírita, para que a gente tenha condições de entender melhor a proposta do codificador. Eu dei esse livro. Aí, esperei uma semana, perguntei, e aí, já começou a ler e tudo? Aí ele foi e disse, olha, infelizmente ainda não deu conta, não deu para mim ler, não dei conta. Aí eu pensei, tudo bem, ele vai talvez não ler, mas eu fiz a minha parte, está o livro aí.
Depois de um certo tempo passado, isso foi antes do início do segundo semestre, antes das férias. Aí, no retorno do segundo semestre, esse mesmo aluno retorna às aulas e diz o seguinte: professor, eu li 3 vezes o livro que você me deu. Eu falei, aconteceu alguma coisa, pelo jeito muito boa. Mas aí, tudo bem, lê uma coisa, o que ele acharia da leitura, outra coisa. Então, fomos para sondar. E acabou que não tivemos, desde esse instante, um instante para a gente conversar. Mas aí aconteceu que num dia, ele ficaria na escola até mais tarde, aconteceu de eu me atrasar e também ficar um pouco mais tarde na escola. E aí, eu já estava atrasado mesmo, falei, tudo bem, vamos aproveitar para conversar agora. E eu perguntei, nossa, o que você achou do livro e tudo, Como é que você conseguiu ler, como é que foi suas férias e tudo? Fui tentar sondar um pouquinho do coração dele. Aí ele foi e me contou o seguinte: olha, professor, eu consegui ler o livro que você me deu, porque nas férias eu meio que fiquei trancado dentro do quarto. Esse aluno, ele já havia me dito, em um determinado momento, que ele estava com problemas familiares. A situação na casa dele não estava muito boa, sobretudo por causa que ele, o padrasto, tinha uma certa dificuldade, e o padrasto acabava sendo um tanto que cruel com ele. Na hora que ele falou, eu fiquei no quarto, eu automaticamente pensei, será que ele foi violentado pelo padrasto? E aí, ele foi me explicar o porquê que ele conseguiu ficar dentro do quarto. Ele é um aluno de zona rural e ele trabalha, de domingo a domingo. Vai para a escola, acorda todos os dias às 4 horas da manhã, vai para a escola, chega, vai para o serviço, sábado e domingo a mesma rotina sem parar. Então, é um aluno que já trazia consigo alguns desafios. E aí, nesse momento, eu, conversando com ele, ouvi dele o seguinte: olha, professor, eu fiquei no quarto porque eu machuquei as minhas pernas. Aí eu, mas o que aconteceu para você ter machucado as suas pernas? Ele falou, é porque eu fui tentar tirar a minha vida. E eu não consegui. E por isso, eu machuquei, fiquei dentro do quarto e li 3 vezes o livro que você me deu. Naquela hora, eu me silenciei e pensei, o que dizer? O que falar? Porque a gente tem que ter o cuidado ao tratar da lei de causa e efeito. Eu poderia, à primeira vista, querer argumentar com ele e falar assim, não desiste da vida não, porque você vai sofrer demais se você tirar a sua existência. Eu poderia me valer de todo o conhecimento espírita para reforçar a dor que de algum modo ele estaria sujeito. Mas naquele instante eu acredito que o meu espírito protetor estava por perto, ele simplesmente me orientou a ficar em silêncio e a entender como o coração dele estava. E aí eu fui escutando, como ele estava, como ele estava se sentindo e tudo mais. Aí num determinado instante, eu perguntei a ele, olha, eu posso compartilhar com você algumas coisas que o Espiritismo tem
oferecido ao meu coração? Ele diz: pode. Existem dois presentes. O primeiro presente conversava com ele. Se chama vida imortal. Esse presente é tão precioso, sabe por quê? Porque no fundo, a imortalidade da alma é Deus dizendo para mim e para você: não há nada que você faça, que alguém faça com você, que seja capaz de te levar a inexistir. Você é imortal. Então não existe o fim. Não existe nenhuma experiência capaz de te levar ao fim. Nada. Nada que você tente fazer com você mesmo. Só que tem um segundo presente. O amor de Deus é infinito. Isso significa que, independente de quem você seja, o que você faça, aonde você esteja, Deus estará presente com você. O que o Espiritismo tem me oferecido, disse a ele, são essas duas pérolas. Porque não importa, eu ganhei a imortalidade, que na doutrina espírita tem um valor mais substancial, agregada a um outro princípio, chamado de reencarnação. Porque não é simplesmente a questão de que Deus nunca irá nos abandonar, mas é também a certeza de que nunca faltarão oportunidades para recomeçar. Nunca faltarão oportunidades para aprender. Não tem um instante que a misericórdia divina chegará aos nossos pés e dirá: acabou. Essa compreensão madura que o Espiritismo nos traz está calcada naquilo que nós podemos chamar de atributos da divindade, oferecidos por Allan Kardec, um livro dos Espíritos. A questão não é o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, porque enquanto a imutabilidade for um princípio, e Ele o é infinitamente, isso quer dizer, conforme Emmanuel vai traduzir na seguinte ideia: Deus não desce conosco para errar. Se você se equivoca, se você falha, são as suas escolhas. Mas aquilo que Ele te ofereceu desde o princípio está reservado. Porque na qualidade de seres criados, Ele nos fizera filhos. Mas como se não bastasse sermos filhos, o apóstolo Paulo vai dizer: somos herdeiros. Herdeiros. O problema da vida não é o que a gente possui, porque na qualidade de herdeiros, eis a criação divina, a fazermos parte e pertencemos-la. Mas não só filhos ou herdeiros somos,
a receber o patrimônio benfeitor da vida e todos os outros recursos que lhe dizem respeito. Mas nós temos outras duas condições que dentro do Evangelho nós já podemos observar, mas que na doutrina espírita vai fazer mais sentido ainda. Nós somos usufrutuários. Para existirmos, Deus enriqueceu as nossas existências de recursos. E utilizarmos-nos deles faz parte. Quantos corpos forem necessários, quantas experiências se fizerem devidas, não importa. Não importa. Nós somos usufrutuários. Claro, com as devidas responsabilidades. Mas além de usufrutuários, filhos usufrutuários, fomos convidados a sermos cooperadores. A gerir esses recursos, entendendo que o que a gente faz deles vai orientando os nossos destinos, o meu e daqueles que estão ao meu redor, como Kardec vai trabalhar com o Espírito na Revista Espírita, dentro do tópico expiações coletivas. Kardec vai trabalhar uma noção de que a construção das existências, ela acontece de modo coletivo, e as situações da sociedade são frutos dessas escolhas que vão se dando no plano individual e coletivo. Como nos organizamos hoje é fruto daquilo que poderíamos sintetizar na condição de herdeiros, usufrutuários e cooperadores. Nós somos administradores. Administradores daquilo que são os bens infinitos de Deus. E é maravilhoso porque desde o judaísmo há uma ideia interessante que Jesus traz na parábola dos talentos. O amor de Deus tem dois movimentos, de expansão e de contração. Ele expande enquanto cria, enquanto faz, enquanto entrega, mas ele contrai para que exista espaço para a gente agir. A lei de liberdade nada mais é do que a contração do amor divino, que concedeu espaço a todos nós para sermos e pertencermos. Só que diante de tudo isso, e quando vamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, vamos percebendo que as leis se conjugam. A nossa liberdade, ela está atrelada a uma lei chamada lei de trabalho. Porque a partir do instante que nos dado tantas coisas, é preciso levarmos em conta que existe um pedido divino de fluxo. A vida, no dizer de André Luiz, é fonte eterna. Não é o que está lá na parábola dos talentos? O desejo do Senhor que entregou os recursos vai lá e multiplica. Vai lá e administra de modo que tudo aquilo que esteja em suas mãos possua fluxo. É curioso, construindo aqui esses alicerces da nossa reflexão, quando a gente visita o Evangelho, há uma passagem, Jesus é visitado pelos herodianos na presença dos fariseus.
eles estavam assim um tanto que receosos da necessidade de pagar o imposto, os fariseus, entendendo que eles tinham tão somente um compromisso para com Deus, e aquele compromisso humano não lhes era assim tão legal, né? Tão bom. Eles chegam para Jesus como a querer tentá-lo, colocá-lo em saia justa, e o mestre pega de uma moeda para responder se era devido ou não cumprir, né, a necessidade de pagar o imposto. Jesus mostra a moedinha e pergunta: quem está aqui na moedinha? E eles vão responder: César. E aí ele vai e diz de maneira muito elegante: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa frase a gente pode interpretar de muitas maneiras, mas eu gostaria de fazer aqui uma abstração. Jesus está, em outras palavras, considerando: nós atuamos sob o plano da matéria, bem como sobre o plano do Espírito. Não existe ação isolada. Tudo que o Espírito realiza, ele movimenta a matéria, mas ele articula as relações do Espírito. As duas coisas estão conjugadas, e Emmanuel bem vai fazer questão de dizer isso, quando logo no início dessa mensagem ele coloca: com a precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais, e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Essa pode parecer uma frase muito bonita, mas talvez um tanto que distante. Só que nós podemos dizer o seguinte: por que a nossa existência seria um conjunto de negócios espirituais e a nossa vida um conjunto de deveres que nos prendem a Deus? Isso a doutrina espírita também vai nos ajudar a entender. Porque ao lançar mão da concepção de que o espírito é anterior à matéria, e por isso mesmo nós, antes de estarmos na terra, nos encontrávamos no mundo espiritual, nos ajuda a perceber que há um planejamento divino para essa descida, e portanto tudo que vai se desenrolar desde então são possibilidades confiadas a partir desse combinado com o Criador. Nossa existência está cercada de patrimônios espirituais, e como nós nos relacionamos com essas experiências do mundo dizem respeito à nossa evolução diante do Criador. E é curioso, porque quando a gente resgata isso, a gente começa a perceber que faz um pouco mais de sentido estar no mundo. Um outro dia, estava na aula. Desculpa contar experiências pessoais. Se alguém se sentir incomodado, me perdoe. Mas o meu objetivo aqui é pedagógico. Vamos lá. Era uma sexta-feira, quinto horário, terceiro ano do ensino médio, numa turma que não tinha interesse nenhum em estudar para o Enem. Eu tinha passado uma atividade no dia anterior, os excomungados não fizeram. Tudo bem, acontece, né? Às vezes não dá para fazer tudo, são muitas matérias, ainda mais com tanto de itinerário que tem. Beleza, eu estava trabalhando com eles, sou professor de língua portuguesa, estava trabalhando redação. Pensa no número de alunos que iam fazer Enem. 2. Então, o percentual ali estava de 5%. Estava desfavorável. O interesse deles em escutar um tipo de aula dessa, numa sexta-feira, sabendo que a maioria sairia dali para trabalhar depois e tudo mais. Aí, eu fui passando a resposta no quadro, mas me veio ao coração, já que não está dando certo, né? O interesse está pouco, vamos aproveitar para conversar. E aí eu fiz uma pergunta a eles:
o que vocês vieram fazer nesse mundo? O que vocês vieram fazer aqui? Parece uma pergunta simples, e é. Mas ela pode dar uma crise existencial em qualquer um. O que você veio fazer? Olha o que Emmanuel disse: a nossa existência é um conjunto de negócios espirituais. Então existe significado no que a gente fala, porque ao atuarmos na matéria com os valores transitórios, nós temos a possibilidade de construir o patrimônio imortal do Espírito. Atuar na transitoriedade para a construção da imortalidade. Mas aí, eu fui ouvir as respostas. Apesar de que a pergunta ficou tipo assim: tá, beleza, você quer que a gente responda mesmo? Eu disse, aí eu fui repetir: não, o que vocês vieram fazer? Vocês vão, se planejar, e aí? Aonde vocês querem chegar? Porque no fundo, Emmanuel aqui nessa mensagem está dizendo assim: repensa os valores da tua destinação. Repensa os valores da tua destinação, porque a maneira de administrar diz respeito ao que você vai construir dentro e fora de você. E aí, eles começaram a responder, e como não tinham pretensão de um ensino superior, de continuar estudando e tudo mais, eles ficaram mais na perspectiva: eu quero trabalhar, ter minhas coisas, enfim, é isso. Mas como eu gosto de provocar, pensei, mas beleza, está tudo certo, mas você não deseja nada mais para você? Diante da vida que se descortina ao seu coração, não tem mais nada para significar o seu roteiro, a sua existência? Aí uma falou que queria mudar para os Estados Unidos, a Jussara vai receber lá, né? Porque, e aí ficava muito nítido, como era uma sala que as pessoas tinham menos dinheirinho, o desejo era sair para fora com o desejo de ter melhores salários. Só que dentro disso tudo fica uma questão: qual sentido dar para essa existência? Porque se a imortalidade é um presente, se não é a questão de quanto tempo a gente vai viver, porque não tem um instante que vai acabar. Observemos o título: vês como vives. Vês como vives. E aí eu fui conversar com eles a respeito de vida e de propósito. Só que eu deixei bem claro, talvez o que eu esteja falando aqui, falei a eles, seja assim, nossa, parece conversa de pai. Eu falei, não, nesse momento, na qualidade de professor, eu sou também um amigo, só estou deixando aqui uma sugestão de reflexão. E aí eles me ouviram e tudo, em silêncio. E aí eu pensei, deu certo ou não deu? Aí ficou aquele vago. No final da aula, um aluno, antes de ir embora, se despede: professor, muito obrigado pela conversa que você teve com a gente. Os seus conselhos me valeram imensamente. Eu fico pensando, o quão tem sido importante hoje, não simplesmente para a juventude, mas sobretudo na juventude, repensarmos essa noção de propósito, resgatarmos a essência do nosso existir.
Porque tem tanta gente que se levanta com patrimônios espirituais tão gigantescos e que poderiam ser orientados, iluminados dentro dessas estradas benfeitoras da vida, para construir uma existência digna, porque é preciso agir na matéria, é preciso dar a César o que diz respeito, é preciso construir no plano material. Mas é justo avaliarmos a que temos destinado o nosso viver. Porque no fundo, pensemos, dentro de muitas vidas que temos e quantas se fizerem necessárias, estar na terra é penetrar um laboratório. É um laboratório de teste, aonde as nossas almas estão sendo construídas. E cada uma das posições que somos equipados para o existir material, é um conjunto de responsabilidades que se desenvolve, porque eu afeto a minha existência e a minha construção pessoal com as escolhas que eu tenho. Nós trazemos as marcas do destino em nós mesmos, porque o nosso coração apresenta essas escolhas que não dizem respeito simplesmente a uma vida. Nossas tendências e propensões, no fundo, é a experiência imortal, que diz, olha, caminhamos até aqui, e há muito ainda pela frente. Há muito ainda a se considerar. E nessa perspectiva, dentro dessas posições que a gente ocupa, e que transitoriamente a gente ocupa, porque chega um momento que a gente tem que devolver tudo, tem que devolver o corpo, tem que devolver o título profissional, tem que devolver todas a saúde, o tempo, tudo isso a gente devolve. Devolve os elos da maneira que se constituíram para guardar a essência daquilo que a gente conquistou. Isso nos faz lembrar de uma passagem, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. É muito curioso, porque estudar o Evangelho, sobretudo para quem gosta, é mergulhar num campo de símbolos. E eu gostaria que a gente se ativesse a alguns deles. Alguns deles. Lucas, capítulo 2. O que está acontecendo? Vai narrar um pouquinho a respeito do crescimento de Jesus enquanto um ser humano na terra. Diz, o evangelista, que o menino crescia em sabedoria e a benevolência divina estava sobre ele. E nos seus 12, 13 anos, alcançado ali o que é chamado a maioridade, Jesus, ele vai participar da primeira Páscoa, vai visitar o templo. Na visita que ele faz ao templo, no momento que ele está ali comemorando a Páscoa, junto com Maria e com José, há também um monte de gente. E depois das comemorações de Páscoa, eis, já terminando, Maria e José começam a voltar, e o menino fica. Aí a mãe dele preocupa, porque observa que ele não estava junto. É então que ela volta para trás, fica sabendo que ele estava no templo, vai procurar ele. Menino, cadê você? O que você estava fazendo? Maria também era dessas. Tinha uma super proteção boa ali, Quem não queria cuidar de Jesus também? Mas pensemos, beleza, eles voltam para Nazaré. É uma passagem
curiosa. Tem uma fala de Jesus, como ele vai responder à mãe dele, que para nós é importante, porque ela vai e protesta, o fato dele ter desaparecido da presença deles, e é o versículo 2, o versículo 49 do capítulo 2, Jesus questiona a mãe dele assim: por que me procuráveis? Não sabia que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai? Ou seja, fica tranquila, estou na bênção, estava aqui administrando potenciais divinos. Mas o curioso é, e vamos fazer aqui uma abstração, levando em conta que nós estamos num campo simbólico. Jesus alcançou a maioridade. Emmanuel começa dizendo na mensagem, o quê? Com a precisa madureza do raciocínio. Ou seja, quando a gente chega a um patamar de entendimento da vida, os nossos olhos se abrem e a gente entende que nós não nos restringimos à matéria, que ela é um veículo de presença e que nós somos responsáveis aqui pela administração. Pois bem, esse menino, alcançada a maioridade, vai para Jerusalém, que é a cidade símbolo da religiosidade / espiritualidade, é o ápice, as culminâncias, porque dizem que eles subiram, ou seja, é um movimento de conexão. Quanto mais vamos conectando-nos com a espiritualidade, com esse amadurecimento do existir, mais a gente vai se ligando a esse agrupamento de corações e almas que vão compreendendo que não basta viver para o que morre ou vai morrer. É justo caminharmos um pouco mais. E aí, beleza, estava acontecendo a Páscoa. A Páscoa é a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, aonde eles conseguiram, sair da estreiteza daquilo que viviam em busca de uma condição melhor, da terra prometida. Observemos, quando a gente vai amadurecendo, nós vamos também comemorar Páscoa, sair da estreiteza, de raciocínio, de pensamento. Como disse ao meu primeiro aluno, a vida é imortal, não tem nada que nos leva a existir, é preciso ampliar esse olhar. É preciso ampliar. Então nós vamos buscando esses interesses divinos como a comemorar, pouco a pouco, essa libertação do transitório. E diante de tudo isso, somos chamados a compreender a vontade divina ao nosso respeito, porque Jesus estava no templo, que poderíamos classificar como sendo o ambiente da compreensão da vontade divina. Jesus estava ali. Só que vem a mãe dele para levá-lo para Nazaré. Normalmente, quando você sai de Jerusalém no Evangelho, é porque você vai se aproximar dos interesses mais cotidianos e materiais. É muito curioso isso. Na parábola do bom samaritano, fala que alguém descia de Jerusalém para Jericó. A queda dos interesses, beleza. Só que Jesus ia para onde? Nazaré. Qual o significado de Nazaré? Consagrar-se a Deus. Então, o movimento, em outras palavras, que Jesus e aqueles que estavam ali estavam fazendo era conexão para a compreensão da vontade divina, a fim de que pudessem voltar ao campo de trabalho que lhes dizia respeito para cumprir as determinações do alto. Porque, para além de um retorno ao cotidiano material, existia ali o cumprimento das obrigações divinas. Jesus não escolhe um outro cenário senão a vida comum, cotidiana, para viver as lições do eterno,
Porque a grande questão não é o lugar e nem as pessoas. Conto aqui uma última experiência vivida recentemente. Fui fazer um favor para minha mãe numa outra cidade, enquanto levava o meu avô no médico. Fui lá entregar um papel num lugar, era uma loja de motinha. Beleza, o que aconteceu na loja de motinha? Eu me deparei com uma pessoa que estava lá, um vendedor, e ele se dispôs a me atender. Eu não sabia de nada, eu fui fazer um favor para minha mãe. O meu papel era entregar o papel. Era isso. Tchup, tchup. Está aqui, minha mãe me mandou entregar, certinho, beleza. Mas o que aconteceu? A pessoa que já sabia de outras coisas que eu não sabia, ela ficou brava. E ela xingou. Aí, tudo bem, né? Não estou entendendo o que está acontecendo, mas está tudo certo. E aí, ele estava muito irritado. Muito irritado. Vou falar as palavras aqui porque não faz sentido. Mas beleza. Ele ficou muito irritado. Aí na hora, eu assim, cara de paisagem, né? Eu fiz alguma coisa, moço, né? Te tratei mal. O que aconteceu aí nesse intercâmbio, nesse intermédio? Aí ele saiu um pouquinho. Aí eu fiquei matutando. Eu fico em silêncio ou eu falo alguma coisa? E aí na hora pensei, vou falar. Claro, evangelizado, sem aqui, né, apelos, agressividades, essas coisas. Vamos sob a ótica do evangelho. E aí ele voltou, me entregou um papel, beleza, não disse muita coisa. Eu resolvi conversar com ele. Falei, moço, olha, eu não sei qual que é seu nível de contrariedade, tudo, o que está acontecendo no seu coração, mas em algum momento eu faltei o respeito com você? Aí ele olhou, ficou assim, e eu sentindo umas energias diferentes, né? Porque aquela hora que a pessoa acha que, tipo assim, me veio um pensamento, né, dele pensando a meu respeito. Que menino que é esse para falar uns trem desse? Aí eu, suave, tranquilo, eu estava conectado naquele momento, graças a Deus. E aí, ouvi ele e tudo mais, naquela hora, porque ele começou, não, é porque isso e aquilo, né, foi explicar um pouco a situação. Eu fui dizer para ele, olha moço, né, eu estou aqui, vim só fazer um favor para minha mãe, mas eu acredito que todo mundo que de alguma forma venha aqui na loja deseja ser tratado com respeito. E eu acredito que você é um bom vendedor e que tem condições de tratar todo mundo da melhor forma possível. Naquele momento, eu calei, né? Já com a onça e com a vara curta. Agora, agradeci e saí. Aí pensei, né? Jesus, o que eu faço agora? Porque eu estava sentindo uns trem diferentes, umas energias assim, de outro mundo. Meu coração estava em paz. Entrei no carro, fiz a minha prece, vibrei para ele, falei, Senhor, ele está aqui. É o ambiente de trabalho dele. Eu não sei se ele está em condições favoráveis ou não, o que está acontecendo, mas se possível, abençoa o coração dele. Aí passou um tiquinho, eu tinha saído do hospital para ir levar esse papel, voltando para o hospital, minha mãe me liga. Meu filho, o vendedor da loja que você foi entrou em contato comigo. Aí eu falei, eita, deu uma zebra. Aí ele está pedindo desculpa, porque ele não agiu da forma mais adequada que poderia ter agido, e ele falou algumas coisas sem pensar, e está pedindo desculpa. Naquela hora, talvez eu pudesse me dar conta da preciosidade daquilo que Emmanuel está trazendo aqui. Em tudo que a gente vai fazer, há algo que afeta o mundo e a matéria.
mas há algo que afeta também o espírito. Emmanuel está reforçando o compromisso de espiritualização, não é dos religiosos, aonde eu tiver, com quem eu tiver, precisa ter um pouco mais de vida, porque no fundo eu não estou simplesmente entregando pão para alguém, atendendo uma pessoa num posto de gasolina, numa farmácia vendendo remédio, ou quem quer que seja a profissão, porque cada uma dessas dádivas são presentes sagrados em nosso próprio favor, que no fundo a vida, em determinado momento, nos pedirá para que nós observemos a construção, porque o momento que Deus entrega é um instante que Ele confia, no instante que Ele volta, não é um momento que Ele nos cobra, porque não precisa, mas é um instante de olhar para a nossa construção, para as nossas escolhas, para aquilo que a gente tem feito, porque vendendo roupa numa loja, sendo professor numa escola, de algum modo, com os corações que eu me encontro, com as almas com que eu fui posto ali presente, eu estou atendendo à lei de progresso, sendo convidado a deixar as marcas de vida nos corações daqueles que me cercam. Pode ser uns minutinhos, mas tem tantos minutinhos preciosos, que às vezes nos recolocam no nosso lugar e nos lembram: pera, não sacrifica o espírito em favor da matéria, mas sacrifica a matéria em favor do espírito. Olha com profundidade, porque a questão, o que rege os nossos passos é o princípio de responsabilidade. Como nós decidimos escolher os nossos destinos, não é o que Deus vai fazer, porque a doutrina espírita nos deu a completa certeza. Nós não temos fim, nada que eu faça, que cada um de nós façamos, nada será capaz de subtrair o dom do existir. O amor de Deus nunca vai nos desamparar, mas mais do que isso, sempre vai existir possibilidades, oportunidades, porque aonde nós colhemos, há frutos, nesses frutos, novas sementes para novos plantios. É da lei nascer, renascer, progredir sempre. Não importa. A gente pode ter se equivocado o tanto que for, pode ter às vezes cavado determinados abismos, eis que a providência divina descortina aos nossos olhos um novo convite: vamos recomeçar. Vês como vives, não é o que Deus deixa de fazer ou não, é um pedido. Enquanto pais e mães, não eduquemos os nossos filhos para que tenham medo das reações, mas a responsabilidade de se construírem melhores. Não cria eles falando: olha, se você seguir simplesmente por aqui você vai sofrer, mas ajuda-os a construir a concepção de que, para além de não existir o fim, para além do amor divino não nos abandonar, há sempre novo recomeço. E você pode seguir os piores caminhos. Seja lúcido e consciente, responsável, mas entenda, a bondade divina abrirá, descortinará o teu coração um recomeço. Porque, em outras palavras, quem governa a vida são os que amam. Quem governa a vida são os que amam. E por isso, recomeçar, para além das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas inseguranças, é indispensável que os nossos filhos
que esses filhos que aqui se encontram, bem como os outros que nos ouvirão, que a gente tenha plena certeza. Não é por questão de aprovação dos pais ou não, não é por questão de a gente sofrer isso ou não, mas que os nossos destinos sejam a construção responsável, em que a gente nunca se esqueça a que fui destinado. Como Jesus disse, importa antes que eu cuide dos negócios de meu Pai. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.